Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Bárbara e eu sou professora de filosofia do cursinho popular Edson Luiz. Oi, gente, me chamo Igor e vou trabalhar filosofia aqui no cursinho junto com a Bárbara. Devido à nossa situação atual e à impossibilidade de nós termos aulas presenciais, com nossos educandos, nós do cursinho popular, Edson Luiz, nós decidimos elaborar, esse projeto de videoaulas, buscando auxiliar aqueles que querem estudar para o Enem. Com conteúdos que caiam, que possam ajudá-los. Não é fácil estudar sozinho, nós sabemos disso, que é muito difícil estudar sozinho, Então, nós torcemos para que essas aulas, essas videoaulas, elas possam ajudar vocês a se preparar bem. Conte com a gente para tirar dúvidas e nós estaremos depois passando diretamente para o nosso educandos atividades complementares e leituras complementares. Nesse vídeo em específico, nós trataremos sobre o que é a filosofia. Então, antes de nós começarmos nossos conteúdos filosóficos, nós precisamos primeiro entender o que é a filosofia. E notar que estudar a filosofia, ela está para além de algo fora, exterior, abstrato, mas é algo que a gente pode encontrar e refletir na nossa própria vida. Então, no decorrer do vídeo, nós buscaremos mostrar que a filosofia ela pode ser algo muito prático e algo que pode nos ajudar no dia a dia. Para trabalhar a filosofia existem basicamente duas abordagens. A primeira é a abordagem histórica e a segunda é a abordagem temática. A abordagem histórica trabalha a filosofia estudando os principais autores de cada época, as principais ideias de cada autor. Isso numa ordem cronológica, desde os pré-socráticos, passando pela filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Isso nos permite ver como que a filosofia foi evoluindo e como cada temática foi abordada de modo diferente em cada época. A segunda abordagem é a abordagem temática, que significa trabalhar a filosofia selecionando temas e autores. Isso vai depender muito do modo de trabalhar de cada professor. Quais temas serão selecionados e cada autor. Não precisa necessariamente trabalhar numa ordem cronológica como é feita pela abordagem histórica. Eu posso escolher um tema, como democracia, e trabalhar dois autores. Por exemplo, trabalhar Platão, que é um filósofo antigo, e Norberto Bobbio, que é um filósofo contemporâneo. Aqui no cursinho nós vamos trabalhar com as duas temáticas, até porque nós acreditamos que as duas temáticas se complementam. Hoje, por exemplo, nesse vídeo, nós estaremos trabalhando, explicando o que é filosofia. Então, é uma abordagem temática. Os próximos vídeos será sobre mito e sobre pré-socráticos, que é uma abordagem histórica. Então, nós estaremos trabalhando com as duas abordagens aqui no cursinho. A palavra filosofia, ela se origina no grego antigo e ela se referia, naquela época, o filósofos, ele era designado aqueles sábios que buscavam conhecer o mundo à sua volta. Se nós separarmos a palavra filosofia, nós poderemos entender um pouquinho melhor em sua etimologia, ou seja, a origem da palavra. Philos, em grego, ele designa aquele que tem amizade, o amor, enquanto Sofia quer dizer conhecimento, sabedoria. Em outras palavras, filósofo é aquele que ama o conhecimento, que ama saber. Dessa forma, todos aqueles sábios que buscavam entender o mundo físico, a origem do mundo, a cosmologia do mundo, por que as coisas funcionam dessa forma, por que o homem age de determinada forma. Todos esses questionamentos, eles eram partes próprio daquele que filosofava. A gente pode dizer
que a filosofia ela é como se fosse a mãe de todas as outras ciências, de todas as outras matérias. Porque no começo era a filosofia responsável por questionar todos os conhecimentos, mas que só depois, posteriormente, que a gente se subdividiu em áreas específicas, restando à filosofia alguns assuntos próprios dela. Quais são estes? Basicamente, a filosofia ela possui eixos temáticos, eixos específicos, né, internos a ela. Então, mesmo ela sendo ainda algo muito específico diante de todas as ciências, ela também possui especificidades dentro dela. Então, seriam várias áreas, né, por assim dizer. A gente tem desde a filosofia ética, da filosofia estética, da filosofia política, a filosofia da linguagem, a metafísica, a ontologia, a filosofia lógica, né? Que vão ser áreas próprias da filosofia que vão buscar se perguntar questões distintas. Por exemplo, vou explicar um pouquinho melhor para vocês. A filosofia ética, ela vai buscar entender os fundamentos dos juízos morais, das questões éticas que nos cercam no mundo. Enquanto a metafísica, também chamada de ontologia, ela vai buscar pensar as coisas que existem e se elas existem de fato mesmo. A filosofia política ela vai tentar entender as organizações sociais e as questões de poder, né, que envolve nas organizações sociais. Já a estética vai analisar a questão da arte, da experiência artística, a questão da beleza, né, se existe um belo, por exemplo. Já a filosofia lógica, ela vai buscar entender algumas formas de raciocínios, se todas as formas de raciocínio são corretas, quais que são equivocadas. A epistemologia, também chamada de teoria do conhecimento, ela vai se indagar sobre o conhecimento, sobre a natureza desse conhecimento, quais são os fundamentos para se conhecer algo, quais os limites deste. Já a filosofia da linguagem vai buscar analisar esse instrumento próprio do humano, né, que é a linguagem, né, a fala humana. Além disso, nós também temos uma outra área da filosofia, que como a gente percebeu pela fala do Igor, que é a filosofia analisada na sua perspectiva histórica, né? Então, a filosofia, a história da filosofia, ela seria uma forma de analisar historicamente o conhecimento humano e como que desde os primórdios, né, os grandes pensadores eles buscaram formular questões e responder algumas questões. Não se preocupe em entender todas essas questões agora. Elas são meramente ilustrativas, né, para vocês entenderem a complexidade, por assim dizer, da filosofia. Mas fiquem tranquilos que no decorrer das nossas aulas nós buscaremos especificar cada uma dessas áreas e as grandes questões, né, e respostas que elas trazem formuladas. Fica parecendo, né, que tudo isso que eu disse está muito longe da minha realidade, né, que são apenas questões muito teóricas, né? Mas não, a filosofia ela pode ser algo prático também. Ela pode me mostrar questões que eu não questionei, que eu não questionava antes. A filosofia, por assim dizer, ela se pergunta questões como: será que a minha vida tem um sentido realmente, né? Será que eu existo de fato? Como é que eu posso saber que eu existo? Fica parecendo uma questão boba, mas não. É uma questão muito importante na filosofia. Em que eu devo acreditar? Em qual verdade eu devo acreditar? Será que eu sou livre para escolher as coisas, para decidir as minhas ações? Existe um certo e um errado? Existe um bem e um mal?
será que é possível eu ser feliz? Será que existe uma felicidade mesmo? E o bonito e o feio, ele existe ou é uma convenção, né? Como eu posso buscar conhecer as coisas de verdade? Existe um mundo físico? Existe apenas esse mundo que eu toco? Eu sou formada de um corpo e de uma alma? Um corpo, uma mente? Um corpo, uma consciência? Essa consciência, ela é física? Ou ela faz parte de outro material? Será que todos os argumentos que eu formulo numa discussão, eles são válidos? Bom, eu tentei ilustrar por meio de perguntas, né, alguns questionamentos que a filosofia ela pode trazer e que são coisas que a gente pode parar se perguntando, né? Pode parar, pensar e se perguntar durante o decorrer da nossa vida. Os vários filósofos que existiram, né, que existem ainda, eles buscaram formular respostas para essas questões. Então a gente pode dizer que não existe apenas uma única verdade ou uma única resposta, mas existem várias respostas. E o que cabe a nós é analisá-las e ver quais possuem mais fundamentos, quais estão mais bem fundamentadas, e quais são aquelas que mais se aproximam da nossa perspectiva de vida. A filosofia, ela vai nos ensinar a questionar, né, o mundo ao nosso redor e procurar saber por que as coisas são de fato como elas são, né? Então, antes, quando algo vem a mim, né, quando uma informação vem a mim, a primeira coisa que eu devo fazer, a partir do momento que eu busco ter uma atitude filosófica, é saber o que é a coisa que eu estou analisando, né? Por que ela está vindo dessa forma? Como que ela ficou dessa forma? Como ela se tornou assim? Um exemplo para vocês entenderem. Uma amiga minha chega e fala que eu preciso emagrecer porque eu tô acima do peso e que só emagrecendo que eu vou ficar bonita. É um exemplo casual e que todas as meninas vão se entender, né? Vão entender. Mas em vez de eu ficar triste com essa opinião, eu posso antes pensar comigo. Bom, mas eu sei realmente o que é beleza? Eu sei o que é belo? Eu sei que quem é belo é magro? Não existe realmente essa noção no mundo aí? Um dado no mundo? Ou é uma convenção? Alguém inventou isso? Por que é assim? Né? Por que eu tenho que me adequar a esses padrões para ser bonito? Em outras civilizações ou momentos históricos onde as pessoas bonitas elas eram de outro padrão. E isso não era bonito? Né? Então, assim, eu quis mostrar, né, que basicamente manter uma atitude filosófica é você questionar as coisas antes de aceitá-las ou ficar magoadas com elas. Então, saber colocar perguntas é muito importante. Mas para além de saber colocar perguntas, eu também tenho que saber como argumentar, como formular argumentos razoáveis que defendam esse meu posicionamento. Muitas pessoas, às vezes, vão ter uma imagem um pouco banalizada da filosofia quando elas usam frases como tal coisa é minha filosofia de vida, ou mesmo quando alguém está falando demais, ou está divagando, viajando, né? Fala, tá filosofando. Cuidado, a filosofia ela não é um mero devaneio, né? Um mero viajar a respeito da realidade. Ela exige
uma concentração, ela exige um argumento, ela exige uma preparação argumentativa muito importante. E o saber conhecer de fato as coisas não é simplesmente dar uma opinião a respeito delas. Bom, gente, agora que a Bárbara explicou o que é filosofia, vamos estudar qual a singularidade da filosofia. Isso quer dizer, o que diferencia-se a filosofia de outras áreas do conhecimento, principalmente da ciência e da religião. Muita gente confunde filosofia com ciência, mas por que filosofia não é ciência, já que as duas usam da razão para explicar o mundo? É que a ciência, cada área da ciência, tem o seu objeto de estudo determinado. A física estuda os movimentos dos corpos. O direito estuda as leis. E a filosofia estuda o quê? A filosofia estuda tudo. A filosofia engloba todos os objetos de estudo da ciência. A filosofia estuda, inclusive, a ciência moral, estética, política e assim por diante. Uma outra área do conhecimento que gera até muita polêmica em relação à filosofia é a religião. E qual seria então a principal diferença? A principal diferença é que, apesar de estudar um homem e tentar explicar o mundo, a religião usa da fé para isso, não é? E geralmente a fé em seres transcendentes para explicar a criação do mundo. A religião cristã, por exemplo, acredita que Deus criou o mundo. Deus, um ser transcendente, criou o mundo, né? Já a filosofia não. A filosofia se utiliza da razão para explicar o mundo. E a verdade na religião já é uma verdade dada, uma verdade absoluta, não é? O cristão, no caso, ele tem que seguir e ter fé, né, nessa verdade e pregar essa verdade. Já na filosofia, não. A filosofia explica o mundo pela razão e baseado em argumentos para sustentar a conclusão de cada teoria. Essa é a principal diferença entre religião e ciência, não é? Então, como podemos ver, filosofia não é ciência, também não é uma religião com dogmas absolutos, né? São teorias sustentadas por argumentos, né? E não é um pensamento vazio, é um pensamento complexo, não é ficar apenas viajando, não é? É tentar buscar respostas para problemas que estão no mundo e que fazem parte do homem. Bom, a filosofia então busca explicar o que é o homem e o mundo por meio da razão. E uma das principais características da filosofia é uma atitude crítica, de busca pela verdade. Mas será que nós temos essa atitude filosófica, essa atitude crítica? Bom, o que nós somos hoje e acreditamos é fruto de uma construção social. Desde pequenos, a família nos ensina o que é certo, os amigos, a escola, os meios de comunicação. Mas será mesmo que tudo que a sociedade acredita e tudo que ela prega é verdade? Bom, a filosofia é justamente essa busca pela verdade. E nessa busca, o questionamento é uma ferramenta muito importante. Ter uma atitude filosófica é questionar de modo ativo tudo que recebemos do mundo exterior. É largar mão de uma postura passiva de acreditar em tudo que recebemos do mundo exterior. Nem todo mundo tem essa atitude filosófica, essa atitude crítica. Até porque hoje o fluxo de informação é muito grande. Mas isso não é sinônimo de conhecimento. E uma das provas disso são as fake news. Muita gente passa para frente informações falsas acreditando ser verdadeiras, justamente por não ter essa postura crítica de questionar se aquilo que ele recebeu, que ele ouviu, é verdade ou não, né? Ao longo da história, muita gente fez esse processo de crítica e isso levou a muito desenvolvimento. Por exemplo, na Idade Média, se acreditava que era o Sol que girava em torno da Terra, porque ele nasce de um lado e se põe de outro, né? Mas, na verdade, nós sabemos hoje que quem gira em torno do Sol é a Terra, não é o Sol que gira, né?
Mas esse desenvolvimento, esse progresso, inclusive da ciência, só foi possível porque através do questionamento e dessa postura crítica. O que nós vamos procurar desenvolver aqui no cursinho e que nós temos que procurar desenvolver na nossa vida é essa postura crítica, de questionamento dos conhecimentos e de tudo o que recebemos como verdade. Em resumo, no nosso vídeo, pessoal, a gente pode observar o que é a filosofia e o que não é a filosofia. Primeiro, a gente viu que a filosofia ela nasce, né, lá na Grécia Antiga, e pelo próprio termo a gente pode saber que filosofia é aquele que busca conhecer, que ama conhecer. A gente viu que há duas formas principais de estudar a filosofia, né, hoje em dia, sendo ela tanto pela história do pensamento filosófico, sendo ela pela análise das questões filosóficas. E aqui nos nossos vídeos nós procuraremos mostrar para vocês, né, ou fazer vídeos contemplando as duas áreas, as duas formas de estudar a filosofia. Nós também investigamos que a filosofia ele é um tipo de conhecimento racional, né, que busca por uma fundamentação teórica, investigar de forma sistemática algumas questões. Nós também vimos as grandes áreas, né, ou as grandes temáticas da filosofia, né, que são esses eixos específicos de temas dentro da própria filosofia. Além disso, né, a gente procura mostrar que a filosofia ela está para além de uma abstração, de uma teoria, e ela é algo prático, ela é algo que eu posso visualizar na minha própria vida. E aí eu deixo o convite com para vocês. Vocês estão dispostos a manter uma atitude filosófica e a mergulhar no mundo da filosofia com a gente? Então fique atento ao nosso canal, fique atento às próximas aulas e até a próxima!